Meus queridos, é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós esperamos que, por meio dela, sejamos orientados a conhecer mais o nosso Senhor. Também, por meio dela, sejamos instruídos como devemos viver e agradá-lo. E também que ela nos traga o consolo e a direção que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida. Vamos então ler 2 Crônicas, capítulo 35, dos versos 1 a 19. Acompanhe a leitura comigo. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas, que ensinavam a todo o Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos, e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel, Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para os sacrifícios da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim, se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então, imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses. Puseram-se de parte o que era para os holocaustos, e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas e em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois, as prepararam para si e para os sacerdotes. Porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi e de Asaf e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois,
se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. O texto nos fala sobre uma Páscoa extraordinária. Uma Páscoa que há muito tempo não se via. Desde os dias do profeta Samuel, já se passavam mais de 400 anos. Em nenhuma época dos reis houve uma Páscoa como aquela. É possível que outras Páscoas tenham havido, mas nenhuma com a qualidade, com o rigor, com a atenção à palavra de Deus que estava sendo feita naquele ano, o 10º ano do reinado de Josias. Essa é uma descrição excepcionalmente boa. Uma Páscoa que há 400 anos o povo não celebrava, não participava. É curioso que nossa situação ela está sendo passada numa condição excepcionalmente ruim. É possível dizer que nenhum de nós já foi impedido de celebrar a Páscoa em culto público, como será a Páscoa no próximo final de semana. A excepcionalidade da Páscoa positivamente relativo a Josias e a excepcionalidade da nossa celebração da Páscoa neste ano vai nos fazer refletir sobre o modo como nós entendemos este momento do calendário cristão, aquilo que é o nosso foco e quais são os nossos valores quando nós celebramos a Páscoa. É importante que a gente olhe para o texto e, embora haja esse marcante contraste, eles praticavam uma Páscoa que há muito tempo não praticavam. E nós deixaremos de praticar uma celebração da Páscoa como temos feito regularmente. Mas o texto nos ensina muito quando nós meditamos sobre o estímulo que o rei Josias deu para aquela celebração e sobre o esforço dos sacerdotes e levitas para que aquela Páscoa fosse celebrada de modo adequado e do modo como Deus estabeleceu, independentemente das dificuldades e dos impedimentos que durante séculos impediram o povo de Deus para fazer essa celebração. Eu espero assim que esta meditação nos estimule para que nós nos empenhemos e para que nós tenhamos semelhantes esforços para que a próxima Páscoa, esta desse próximo final de semana, seja celebrada corretamente pelo povo de Deus. Vamos dar uma olhada primeiro no texto e como ele nos apresenta a situação. Josias, naquele 18º ano, resolveu celebrar a Páscoa. O texto diz que ele celebrou no dia estabelecido na lei de Moisés. Naquele mesmo ano, ele havia encontrado o livro da lei, na reforma que ele fazia no templo, e ele tinha percebido o quanto Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor, e um destes desvios era, como nós podemos observar, a própria celebração da Páscoa. Portanto, quando chegou o 14º dia do primeiro mês do ano no calendário judaico, era o momento da celebração da Páscoa, era o momento da imolação, de matar o cordeiro da Páscoa, e foi isso que o rei Josias fez. Mas para que isso acontecesse, uma série de procedimentos, uma série de ações precisaram ser tomadas para que a Páscoa pudesse ser corretamente celebrada daquela vez. O texto começa nos mostrando como Josias chamou de volta os sacerdotes e os levitas para o trabalho no templo. Então, você observe que ele estabelece os sacerdotes nos seus cargos e os anima a servirem ao Senhor. O templo havia sido fechado pelo rei Manassés e, por
conta de quase 50 anos, não havia culto sendo celebrado propriamente ali em Israel. E então os sacerdotes são agora chamados de novo, o templo está reformado, o templo está reaberto, e os sacerdotes estão colocados nos seus devidos lugares para que haja culto e para que haja a celebração da Páscoa. Também o rei chama os levitas e ordena que eles coloquem novamente a arca no seu devido lugar e que eles retomem as funções que foram estabelecidas por Davi e por Salomão quando fizeram a construção daquele templo. É interessante que, na época de Davi e Salomão, houve uma reestruturação do trabalho dos levitas, e a esta reestruturação, ao que parece, Josias faz menção, porque ele lembra que os filhos de Coate, os coatitas, tinham como função carregar a arca, transportá-la naquele tempo em que o povo cultuava no tabernáculo, um templo móvel, e quando se estabeleceu o templo fixo em Jerusalém, esses coatitas tiveram uma nova função, que era a de assessorar a linhagem sacerdotal, os filhos de Arão. Por isso, além de colocar os sacerdotes no seu devido trabalho, Josias vai chamar estes levitas, vai dizer: coloquem a arca no seu devido lugar, como foi estabelecido por Salomão e por Davi, e agora vocês devem retomar os seus trabalhos. E estes trabalhos são descritos como cuidar das famílias de Israel. Eles deveriam dividir o povo de Israel em famílias e cada levita deveria se colocar ali como um auxiliar daquelas famílias para que o rito da Páscoa pudesse ser cumprido. Um único sumo sacerdote e os seus filhos, certamente em pequena quantidade, não dariam conta do recebimento de sacrifícios que o povo deveria trazer. Ao que nós vamos ver, não apenas o sacrifício da Páscoa, mas também todos os outros sacrifícios de consagração, uma vez que o templo estava sendo reaberto naquele período. Por isso, os levitas são chamados para servirem ao povo de Israel, para cooperarem com o trabalho do povo, para que eles pudessem, então, participar daquela obra, para que eles pudessem, então, participar daquela celebração. Daí, o estímulo a Josias para que eles se comprometessem ao trabalho. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E cada um, então, deveria retomar os seus trabalhos e deveria reorganizar-se para auxiliar o povo. Mas note que Josias não está buscando por inovações. O seu comando é para que eles cumpram a palavra de Deus, só que agora nesse novo contexto. O verso 6 diz: imolai o cordeiro da Páscoa, santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo a palavra do Senhor, segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. É muito fácil nós percebermos o quanto que essa situação tem chamado as pessoas a pensarem em inovações. Sim, mudanças são necessárias. O contexto mudou, a situação é outra, seja pela restauração do templo, seja pelo impedimento de sairmos das nossas casas, mas o que Josias está fazendo é orientar sacerdotes e levitas para que se comprometam com o trabalho, mas se comprometam com o trabalho de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a orientação que fora dada por Deus. Como resultado daquilo, cada família de Israel teria a assistência de um levita para poder cumprir os rituais necessários à celebração da Páscoa. A quantidade de tempo sem ouvir a instrução bíblica. E o tempo mais amplo ainda, sem celebrar corretamente a Páscoa, fez com que isso fosse necessário. Alguém fosse designado para conduzir aquela família e assisti-la naquilo que era referente às coisas
de Deus. Em seguida, o texto então nos mostra Josias provendo os recursos para aquela celebração. Não sabemos exatamente a condição econômica de Israel naqueles dias. Eram dias conturbados, dias em que havia muitos conflitos entre os diversos povos. Manassés mesmo, diz o texto de Crônicas, foi levado cativo por algum período, só depois de um arrependimento é que ele pôde voltar para o reino de Judá. Então, havia certamente várias conturbações, e uma das dificuldades, além de não saber como praticar a Páscoa, também seria ter os recursos necessários para isso. Ter o cordeiro sem defeito para poder ser colocado ali na oferta de cada família. Também todos os rituais de consagração, purificação, ofertas pelos pecados, todas estas coisas poderiam dizer a alguém: olha, eu gostaria muito de celebrar a Páscoa, mas eu não tenho condições. Eu gostaria muito de celebrar a Páscoa, mas eu não tenho os recursos para isso. Daí então o texto mostra que Josias vai pegar do seu próprio rebanho uma quantidade enorme de cordeiros e cabritos, 30.000, por todos os que se achavam ali. Depois fala de bois, também mostram os príncipes de Israel oferecendo os animais necessários para as ofertas voluntárias. Observe no texto que o texto diz, no verso 8, também fizeram os seus príncipes ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Obviamente, eles não estavam cultuando o povo, os sacerdotes e os levitas. Então, significa que eles estavam oferecendo o sacrifício necessário, o animal necessário, para que o povo, os sacerdotes e os levitas pudessem oferecer as suas ofertas voluntárias. Também os chefes da casa de Deus deram aos sacerdotes 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois, certamente para a cerimônia de purificação dos sacerdotes para a celebração da Páscoa. E da mesma forma, os levitas que participariam desta celebração precisavam de ter os animais para isso. Note, todo os recursos necessários estavam ali sendo oferecidos pela liderança de Israel, para que ninguém pudesse ficar de fora, para que ninguém dissesse: eu não tenho como celebrar a Páscoa. Por isso, no verso 10, nós lemos: assim se preparou o serviço. E puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e os levitas pelos seus turnos, segundo o mandato do rei. É muito importante ver como a liderança de Israel, o rei, os príncipes, os chefes da casa de Deus e os líderes dos sacerdotes abençoaram o seu povo, provendo para eles aquilo que era necessário para servir ao Senhor. Com isso, cada família, além de um levita que a auxiliasse para praticar os rituais da Páscoa, agora teria também os recursos necessários para cumprir os rituais necessários para aquela celebração. O texto então continua. Então, o cordeiro vai ser imolado a partir do verso 11. Aquele sangue que estava sendo derramado era levado até o sacerdote e eles faziam a aspersão sobre o altar, faziam a aspersão sobre o altar de incenso, o altar de bronze, todo o processo que envolvia a celebração da Páscoa. E então, esses levitas faziam todo o trabalho com os animais para a festa. Tiravam a pele, separavam as partes que podiam ou não ser oferecidas no sacrifício, entregavam ao povo aquilo que deveria ser assado para aquela celebração em casa. Da mesma forma se fazia com as ofertas voluntárias, com as ofertas pacíficas. O que tinha que ser cozido era cozido, o que tinha que ser assado era assado. E então todas as coisas necessárias
para que aquela celebração acontecesse foram providenciadas, foram realizadas. Nenhum dos ritos se perdeu ou deixou de ser feito, porque os levitas e sacerdotes estavam comprometidos com o trabalho. E todos os animais necessários para isso também tinham sido providos. Desta forma, o trabalho foi realizado para todos que ali estavam. O texto mostra que o trabalho era muito grande. E por isso, os sacerdotes ficaram de manhã até a noite, o dia inteiro, ocupado com esses procedimentos. E por isso, os levitas, que estavam ali para auxiliar, fizeram também a preparação da Páscoa para esses sacerdotes. Da mesma forma, o texto fala dos cantores e fala dos porteiros, que também tinham um grande trabalho para receber todo o povo, para cantar os salmos durante aquela celebração, estavam ali e não se desviaram do seu ministério. Por quê? Porque os levitas estavam dando ali o suporte por trás, estavam fazendo aquilo que era necessário e preparando também para eles a refeição da Páscoa. O que isso nos mostra é que toda aquela preparação de Josias fez com que a Páscoa pudesse acontecer, porque nem os sacerdotes, nem os cantores, nem os porteiros precisaram desviar-se do seu trabalho. Deixar por algum momento para poder preparar para si mesmo ou para poder preparar-se para a Páscoa. Eles estavam ali dedicados plenamente para o cumprimento do ritual. Assim, cada família teve toda a orientação necessária, toda a família teve todos os recursos necessários, mas toda a família teve a assistência litúrgica necessária para cumprir os rituais da Páscoa. Quando um pai de família chegava à porta do templo, ali estava o porteiro. E então ele ouvia cantar os salmos dos cantores. E quando ele chegava ao sacerdote, o sacerdote estava ali, pronto para receber a sua oferta, pronto para receber o seu sacrifício e dar prosseguimento àquele ritual. Estas coisas todas certamente contribuíram para que a Páscoa dos dias do rei Josias fosse uma Páscoa extraordinária. Não houve interrupções, não houve impedimentos, não houve necessidades que ficaram de lado. Todas elas foram supridas pelo estímulo do rei, pelo compromisso dos sacerdotes e levitas, e assim, pela participação de todo o povo de Israel. Todos que estavam ali celebraram a Páscoa naquele tempo. Mas é importante que a gente observe que a nossa Páscoa não se celebra com os sacerdotes e nem com os sacrifícios de animais no templo. Não foi para nos instruir quanto a isso que esse texto foi escrito. A despeito das situações excepcionais que podemos observar, não é bem este o foco que precisa estar em primeiro lugar diante dos nossos olhos. A nossa Páscoa se realizou de forma plena e de forma perfeita quando Jesus Cristo se entregou na cruz e quando ele conquistou para nós ali a plena redenção. E a sua vitória foi vindicada pela ressurreição dos mortos no terceiro dia. É Jesus, o perfeito e dedicado sacerdote, que foi separado para servir ao povo de Deus e conduzi-lo até a presença do Senhor. É Jesus o perfeito e suficiente sacrifício. Ele é a oferta, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso, a nós cumpre aprender como celebrar esta extraordinária e única Páscoa. Não esta extraordinária por questões circunstanciais, há muito tempo não se pratica. Ou esta que temos agora, no próximo final de semana, por questões circunstanciais, não poderemos praticar como sempre praticamos. Nós temos que observar que a Páscoa, a verdadeira Páscoa, foi realizada ali, naquela cruz, onde Cristo se entregou por nós. E cabe a nós ensinar aos nossos irmãos como celebrar essa Páscoa de Jesus no fim
de semana que se aproxima. Portanto, a celebração da Páscoa não pode ser reduzida às festivas reuniões que fazemos todos os anos para celebrar a morte expiatória e a ressurreição de Jesus. É muito comum você ver alguém perguntar: "E aí, pastor, não vai ter Páscoa?" Como não vai ter Páscoa? A Páscoa já aconteceu e ela tem os seus efeitos sobre nós. Sim, nós talvez não teremos a celebração, é bem provável que nós não poderemos reunir e festejar e celebrar a Páscoa como sempre fizemos. Também não podemos imaginar que não vai ter Páscoa porque não teremos o nosso café comunitário ou os nossos almoços em família e que podem demonstrar e com certeza são muito interessantes para manifestar o nosso regozijo, a nossa alegria pela redenção que temos em Jesus Cristo. Mesmo sem estas coisas, importantíssimas, a extraordinária Páscoa de Jesus precisa ser celebrada. Precisa ser celebrada porque nós temos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e que está diante de Deus a interceder por nós. Ele não deixa o seu ministério em tempo algum. Dia e noite, ele vive a interceder por nós. E ele não descansará até que toda a obra da redenção se complete. Celebremos, portanto, a Páscoa de Jesus. Também é importante lembrar que a nossa miséria e a nossa incapacidade de oferecer a Deus o que era necessário para termos novamente comunhão com Ele foram plenamente superadas pela rica oferta de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos deu seu Filho e, juntamente com ele, todas as coisas. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos aproximados de Deus por meio de Jesus Cristo. Celebremos a Páscoa de Jesus. Também celebramos porque somos assistidos pelo Espírito Santo, que por meio das orações e dos louvores nos habilita a oferecer a Deus a glória que é devida por causa da nossa redenção. Os nossos olhos estão abertos, as nossas mentes estão iluminadas, os nossos passos são dirigidos, e assim nós podemos oferecer em espírito e em verdade, mesmo em nossas casas, mesmo sem a possibilidade da grandiosa, da gloriosa reunião pública, podemos oferecer, mesmo dentro dos nossos quartos, o culto que agrada a Deus. Por isso, devemos celebrar a Páscoa de Jesus. Nós temos o perfeito sacerdote, nós temos a perfeita oferta e nós temos a assistência do Espírito Santo, que nos habilita a orar. E então posso dizer assim, a cultuar e a celebrar como convém. Mas voltemos ao texto de Crônicas para lembrar que a nossa missão é levar essa Páscoa de Jesus até ao povo. Josias havia encontrado a orientação a respeito da Páscoa nas Escrituras. E agora ele assume um compromisso, uma aliança, para que todo Israel sirva ao Senhor. E ele então faz todos esses atos, todos esses movimentos, para que a Páscoa chegue até a vida de cada família em Israel. Você, pastor, presbítero, pai ou mãe de família, lembre-se da sua responsabilidade de dedicar-se à instrução e à orientação daqueles que Deus lhe confiou nos caminhos do Senhor. Então, empenhe-se para que não falte em sua casa. Empenhe-se para que não falte em sua igreja aquilo que é necessário para que a Páscoa de Jesus seja celebrada. Sim, ela será celebrada no próximo final de semana. Transmita a mensagem da Páscoa para os seus irmãos e para os seus amigos. No próximo final de semana, a Páscoa será diferente de todas as outras Páscoas que nós já vimos. Mas com o empenho nesse sentido, ela continuará a ser a gloriosa celebração da obra de Cristo para a nossa redenção. Por isso,
não deixe de celebrar a Páscoa de Jesus. Por isso, ajude os seus irmãos a celebrarem a Páscoa de Jesus. E não deixemos que as circunstâncias e as situações do tempo nos impeçam de ver que o Senhor Jesus é a nossa vida, o Senhor Jesus é a nossa redenção. Que Deus assim nos abençoe.